O exercício físico é muito importante. O apóstolo Paulo, ele declara a importância do exercício físico, quando ele diz, olha, o exercício físico para pouco se aproveita. Porque Paulo, naquele momento, estava comparando o exercício físico com o exercício espiritual, da oração, do jejum. Porque o serviço espiritual, o exercício espiritual, nós vamos levar para a eternidade. O serviço ou o exercício físico que fazemos aqui, ele não é eterno, ele vai ser temporal. O exercício físico e o cuidado com o corpo não vai me impedir de morrer, de vir a óbito se não chegar ao arrebatamento. Não vai me impedir de chegar aos 60, 70, 80 anos e de repente eu deixar essa terra. Não. O que ele vai fazer é me trazer uma qualidade de vida. O que ele vai fazer é fazer com que eu envelheça melhor, que eu possa envelhecer sem precisar dos meus filhos cuidarem de mim, sem precisar da minha esposa ficar cuidando de mim, sem precisar os meus parentes se reunirem e querer me internar em um lugar porque eu estou perdendo a lucidez. Então o exercício físico junto com a alimentação vai prevenir para que eu tenha uma velhice saudável. Eu me lembro que quando eu tinha 15 anos de idade, vou fazer 50 daqui uns dias, mas quando eu estava com 15 anos de idade, eu olhava para uma pessoa de 50 anos e falava, meu Deus, essa pessoa é muito velha. Os meus pais com 30, 35 anos, eu olhava assim, falava, meu Deus, essa pessoa é muito velha. E no meu tempo as pessoas morriam muito cedo, literalmente. Hoje nós temos, graças a Deus, uma longevidade de vida, vivemos bem e devemos viver com qualidade. Hoje o meu conceito mudou. Alguém de 60 anos é um adolescente para mim, não é? Então eu olho alguém de 60, mas é um menino ainda, estou com 50, tem uma vida inteira pela frente. Agora precisamos envelhecer com saúde. Precisamos envelhecer com saúde. Eu tenho muitos casos de filhos e de esposas que estão dentro do consultório porque estão cansadas. Cansadas do quê, pastor Guilherme? Cansadas de cuidar do marido e os filhos estão cansados de cuidar dos pais. Porque, gente, é uma realidade, cansa. E nós vamos envelhecer, se Jesus não voltar, nós vamos envelhecer. Eu não quero as minhas filhas cuidando de mim. Eu não quero a minha esposa cuidando de mim. Eu não quero perder a minha independência, o meu poder de ir e vir. Eu quero estar lúcido, envelhecer lúcido e partir para a glória lúcido, firme, forte, sem ninguém cuidar. Porque eu vejo os casos dentro da clínica, dentro do consultório, e é muito difícil para a família, porque a esposa chega na clínica e ela chega sentindo e pensando que está em pecado, porque ela está cansada de cuidar do marido, porque ela também já envelheceu, ela já não tem a força da juventude. Os filhos chegam desesperados, pastor, eu estou desonrando o meu pai, porque eu quero colocar o meu pai, eu quero colocar a minha mãe em um lugar onde as pessoas vão cuidar deles, em um asilo, nós vamos pagar, isso é pecado, pastor. Eles chegam com medo, porque eles estão pensando que eles estão desonrando seus pais. E como falar isso para o marido? Estou cansada de cuidar de você. Como falar isso para o pai? Estou cansado. E alguns que já perderam a memória, já nem sabem o que estão fazendo, que viraram uma criança novamente. Por isso o nosso cuidado do corpo é fundamental. Porque todos nós aqui vamos envelhecer. E vamos envelhecer com saúde e cheios do Espírito Santo para a honra e para a glória do nome de Jesus. Uma boa alimentação, exercício físico, fundamental. Porque vamos falar uma grande verdade aqui? É uma reunião de homens. A maioria das pessoas só gostam de nós porque nós somos úteis. A maioria das pessoas não gostam de nós de verdade. A maioria dos nossos parentes não gostam de nós de verdade.
gosta da nossa utilidade, gosta do que nós estamos oferecendo. Olha para homens que perderam a sua utilidade. Olhe para homens que já não conseguem mais trabalhar e levar dinheiro para dentro de casa. Olhe para homens que precisam da ajuda da família. Olhe o que acontece com eles. A própria família vira as costas. A própria família vai embora. Porque muitas pessoas gostam do que nós fornecemos. Gostam da sua utilidade. Quer fazer um teste? Pare de trabalhar 6 meses. Pare de trabalhar 6 meses. Faça um esforço e se jogue em cima de uma cama. Como muitos homens hoje estão em depressão, síndrome do pânico, em cima de uma cama porque não consegue sair na rua. Faça isso 6 meses. E em 6 meses você pode perder o seu casamento. E em 6 meses você pode perder a sua família. E em 6 meses você vai ver o mundo que você amava dizer: eu não te amo mais. Eu não te amo mais. Às vezes nós vivemos em um mundo filosofando demais ou romântico demais. Às vezes nós vivemos em um mundo cheio de coraçãozinho e nós nos esquecemos que as pessoas amam a nossa utilidade. O homem tem valor enquanto ele é útil, porque está no sangue do homem. É a nossa testosterona junto com o sangue de Jesus. O homem ele é tão homem, cheio de Deus, de testosterona. O homem, ele pega para criar. O homem, os seus filhos, que ainda vão casar, de repente ele encontra uma moça dentro da igreja. Essa moça ainda está se formando no 2º grau. Esse menino, homem, cheio de testosterona, olha, cheio do Espírito Santo e diz: quero casar com ela. E esse menino vai casar com ela. Começa a namorar, começa a noivar, casa. E depois do casamento, esse menino olha para a sua esposa agora e diz: minha amada, você vai fazer uma faculdade. Ele investe nela. O homem investe. O homem olha, vai fazer uma faculdade. Ela faz uma faculdade. Depois da faculdade ele olha para ela e diz: vai ficar em casa, vai estudar para um concurso público. Ela fica em casa estudando para um concurso público. Ela passa. E quando ela passa no concurso público, uma euforia muito grande, uma emoção muito grande, o homem olha agora e fala: poxa, eu estou descansado, eu investi tanto na minha esposa, e agora ela vai investir em mim. Agora vai chegar o meu tempo de poder parar de trabalhar um pouco e terminar a faculdade que eu nunca consegui, porque eu tive que começar a trabalhar cedo. Agora eu vou ter um tempo para realizar os meus sonhos. Agora eu vou ter tempo para ir para uma academia, porque agora minha esposa vai investir em mim. Passou a euforia de passar no concurso público, passa um mês, e aquele homem esperando o retorno do seu investimento. Passa 2 meses, e a mulher chega, olha para esse homem e diz: você precisa fazer alguma coisa. Ele olha assustado para ela e diz: o que eu preciso fazer? Eu já estou fazendo. Ela olha e diz: não, você precisa fazer alguma coisa. E ele, sem entender, ainda pergunta de novo: o que eu preciso fazer? Você precisa arrumar um outro emprego, porque agora eu estou ganhando mais do que você. Você precisa trabalhar. Aonde já se viu a mulher da casa ganha mais do que o marido? E ela coloca o dedo no rosto desse homem e diz: você é o sacerdote, você é o provedor da casa, você é o mantenedor da casa. Bora, meu filho, ou arruma outro emprego, ou ganha mais do que eu, ou vamos nos separar. É o mundo que vivemos. E essa história eu vejo acontecer na igreja, fora da igreja. Porque não é porque nós somos crentes que nós deixamos de ser homens ou mulheres
seres humanos. O que eu quero te dizer é que o homem investe. O homem investe com alegria. Pergunte para um homem aí, quem investe em você? Quem investe em você? Porque eu creio que os homens aqui, assim como eu, já investiram em muitas pessoas. Já investimos. Já investimos em filhos, investimos em casamento, esposa, em parentes, em amigos. Investimos em ovelhas na igreja. Mas e quando eu olho para mim, quem está investindo em mim? Quem está junto comigo para realizar os meus sonhos? Porque a gente sempre quer realizar os sonhos dos outros. Mas e os nossos projetos? Os nossos sonhos? E é por isso que precisamos nos preocupar. Como eu vou chegar aos 70 anos? Como eu vou chegar aos 80 anos? Memória fraca? Não consigo andar direito? Tenho que ser cuidado de dia e de noite? Como eu vou chegar aos 80 anos? Como as pessoas me verão aos 80 anos? Só uma lembrança daquilo que eu já fui? O que as pessoas irão falar de mim aos 80 anos? Vamos internar, dá trabalho demais, é cansativo demais cuidar do pai. Não, vamos achar um asilo público, vamos encontrar um lugar onde a gente pode deixar ele. E a grande maioria dos asilos públicos que cuidam de idosos, integralmente ou parcialmente, nem cristãos são. E eu vejo muitos homens cristãos em clínicas especializadas em cuidar de idosos, que não professam essa religião cristã, professam uma outra religião que nós não concordamos, que não é a nossa fé. Aí no final da vida, eu vou ter que ir para um lugar que nem professa a minha fé. Pergunta aí de novo, como você vai chegar aos 80? Eu vou chegar voando. Um pouquinho para trás, um pouquinho Tu já saiu até da cadeira da frente e foi para trás, né? Daqui a pouco tu tá correndo lá fora. Não, mas precisamos pensar. Precisamos pensar no nosso futuro, porque é fato e é certo que a maioria de nós vai chegar aos 70, vai chegar aos 80. A medicina evoluiu, o tempo de vida aumentou. Isso é fato, nós vamos chegar se Jesus não voltar. O problema não é chegar, é como nós iremos chegar aos 70 e aos 80 anos. Como? Que Deus nos dê graça para que nós possamos chegar com uma mente firme e inabalável em Cristo. Que Deus nos dê graça para que nós possamos chegar com uma memória e uma estrutura física inabalável, aonde o nosso direito de ir e vir não venha a ser bloqueado por ninguém, aonde os nossos filhos não possam declarar que nós estamos insanos para ficar com a nossa herança, ou com aquilo que nós deixamos porque nós construímos. Porque muitos filhos ainda declaram o pai insano. Não, ele não sabe mais o que faz, para ficar com a herança. Irmãos, nós não estamos livres disso. Por isso nós precisamos entender, e é tão difícil, eu sei que é. Às vezes eu olho para minha esposa e falo, você só gosta da minha utilidade. Ela pula para trás e diz, não, eu te amo. Bom, eu só vou saber um dia se eu ficar inútil. Aí sim será a prova do amor. Porque eu trabalhei tanto pela minha família,
Será que a minha família vai trabalhar para me manter? Rapaz, o Abel tá ali que ele envermelhou, Abel tá ali que ele tá numa agonia, menino. Rapaz. Confiar é ter fé. Eu preciso ter fé, eu preciso ter confiança, mas eu preciso vigiar. Então, enquanto eu confio, enquanto eu tenho fé, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou cuidar do meu corpo, alimentação, eu vou cuidar do meu corpo, academia, ou exercício físico, ou caminhada. Eu vou cuidar do meu corpo, fortalecendo e criando massa magra, para que eu não tenha problema nenhum de perder a minha memória, de ser manipulado pelo outro. Eu vou cuidar do meu corpo, porque nós somos corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. E é interessante a gente ver isso. O mundo está voltado para isso. E eu vejo muitas irmãs, e eu tenho medo, e eu oro, Senhor, traga um despertamento. Eu vejo muitas pessoas dentro das nossas igrejas, cristãos, que estão preocupados com o corpo. Sim, devemos estar preocupados, sim, mas devemos tomar cuidado com os excessos, porque todo excesso esconde uma falha, todo excesso esconde uma falta. Muitas pessoas, com o título de cuidar do corpo, estão indo além. Academia de manhã, à tarde, à noite, plástica para tudo quanto é lado. E aí muitas irmãs, estamos no culto de homem, estão fazendo plástica para tudo quanto é lado. Plástica na testa, plástica no olho, plástica no nariz, plástica no braço, na perna, em todos os lugares. Vai espichando, vai espichando. Só que a cada dia ela está ficando melhor. Aí daqui um dia ela vai olhar para o marido dela. Rapaz, eu fiz o tanto, olha, eu estou com 60, parece que eu estou com 30. E olha o meu marido. Olha o meu marido. Não se cuida. E já começa. Aí o diabo se levanta e é isso aí, irmã. É mesmo, ó. Só que o diabo não diz que quem deu dinheiro para fazer tudo foi o marido. Porque é o que acontece. Quem fez a mulher foi o marido. O diabo não diz, olha aí, você bonitona, todo mundo na academia, e o seu marido, nada. Aí daqui a pouco ela quer trocar de marido. Sim, porque ela vai dizer, não, se eu sair na rua assim com você, eles vão dizer que eu estou andando com meu pai. Tudo isso porque às vezes a gente se esquece da gente mesmo. Nós nos esquecemos de nós. Trabalhamos. Pergunta aí para o seu irmão, para quem que você trabalha? Não, ele não entendeu. Pergunta de novo, para quem que você trabalha, camarada? Para os filhos, para formar os filhos, faculdade para os filhos, para trazer conforto para a esposa, para a esposa ir no shopping, para ter um crédito ali no cartão de crédito, para dizer, mulher, eu vou para o culto de homens, toma aqui e vai para o shopping. Aí lá, eita que o coração dói. Nós trabalhamos para todo mundo. E nós? E o pior ainda é que quando a gente chega dentro de casa tem que comprar arroz, tem que comprar óleo, tem que faltar feijão, olha a conta de luz, olha a conta de água, olha, quebrou não sei o que, a torneira está pingando, olha a luz queimou, tem que trocar, tem que isso, tem que aquilo outro. Aí a gente entra naquele desespero que dá vontade de sair correndo de casa e sair pelo mundo desesperado. Fazer hora extra.
Tem muitos que fazem hora extra para não voltar para casa. Porque é só cobrança, faz. E nós não somos de ferro. E nunca acaba. Não, menino. Lá de casa, um tempo atrás, chegou para mim mandando eu pintar o cabelo. Cheio de fé, gente entra nos lugares, pô, acho que eu estou dando um golpe do baú. Eu já nem esperei, já comecei a pintar antes. Não, vou começar a pintar antes. Sim. Só que o nosso pensamento literalmente precisa ser voltado para nós. Você sabia que o homem está morrendo hoje, no mínimo, 7 anos antes que a mulher? O índice de suicídio masculino está intenso, muito alto. A mídia nem está falando mais sobre isso, para não alarmar as pessoas. Os homens estão fragilizados, literalmente, por uma cobrança familiar, social, e o grande problema, muitas vezes a gente faz tudo isso e parece que nada disso satisfaz ninguém. Sabe quando a gente faz tudo o que a gente pode e lá no fundo parece que não, eu tenho que fazer mais, porque o que eu fiz não deu, as pessoas estão insatisfeitas, é a sanguessuga, eu quero mais, mas um dia essa carcaça vai tombar, e se eu não tomar cuidado, ela vai tombar antes do tempo. As pessoas nunca estão satisfeitas, os filhos sempre querem mais, a família sempre quer mais, os boletos sempre aparecem mais, e aí eu trabalho mais, eu faço mais, aí eu trabalho mais, aí eu faço mais, aí eu trabalho mais, aí eu faço mais. Infarto. Infarto. Sabe qual é a estatística? Não fiquem bravos comigo, mas a estatística é que depois que o cônjuge parte, em menos de um ano, o cônjuge que ficou já está casado de novo. E aí, se a gente pensar, cara, se eu partir hoje, em menos de um ano, a minha esposa vai casar com outro? Nós tivemos uma irmã aqui que o esposo dela faleceu, por menos de um ano ela estava pedindo um irmão para orar pela mão. 3 meses. Aí, você contou e ficou assustado, né? Mas, meu Deus, pode acontecer comigo? E aí outra pessoa vai dirigir o meu carro. Outra pessoa vai dormir na cama que eu dormia. Outro marmanjo vai pegar tudo aquilo que eu sofri. Sim, vai ficar no meu lugar, no bem bom. É triste, mas é o que está acontecendo. E aí muitas vezes nós deixamos de viver. Faz quanto tempo que você não faz algo que você gosta? Que não seja pecado, hein? Somos crentes. Pergunta aí para o seu irmão, faz quanto tempo que você não faz algo que você gosta? Mas é algo que você gosta de verdade, algo que você gosta de verdade. Algo de verdade. Eu até esqueci, pastor. Aí, ó. Eu esqueci até porque que eu gosto. Nem o que eu gosto, eu sei mais. Sim. Esquecemos. Porque nós estamos perdendo a nossa individualidade. E a Bíblia é bem séria. Cada um dará conta de si mesmo. Quando a Bíblia diz isso, ela diz para o arrebatamento, para a salvação, que cada um vai dar conta de si mesmo, mas também a Bíblia está dizendo para não perder a minha individualidade. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Quantas almas você tem dentro de você? Se falar que é 2 é esquizofrenia, viu? Uma. Perder a alma é perder a minha identidade. Vamos ser sinceros. Se tirar os seus filhos, tirar o seu cônjuge, tirar o seu emprego, o que sobra de você? O que sobra de nós? Hã? Às vezes nem a alma já foi com a cachorrinha. Quando fala assim essa questão, é muito importante, né? A gente pensar além da alma, é a faculdade mental. Né? Sim. Perdeu ela antes do seu corpo chegar à falência. Né? Sim. Perder a minha individualidade. Perdeu a sua liberdade. Sim. Paz, né? E nós estamos perdendo. Porque olha, se tirar filhos, se tirar esposa, se tirar emprego, a maioria que diz que não sobra nada. E você fica onde? Então você não é nada? Você é a função? Você é a função, então você é a esposa, você é o filho e você é o serviço? Se torna um produto dos outros. Sim, tirando isso você não é nada. Acabei que eu passei por esse processo de perder essa família. Sim. Família, emprego, tudo. E o período foi bem extenso para me recuperar e saber que eu tinha uma vida. Sim, voltar a viver. Eu tive que tomar essa... Sim, a sua individualidade. E construir tudo de novo. Você fica muito abalado porque você está tão apegado que para você acaba tudo. Acabou o sentido, nada mais tem importância e você passa por um processo. Porque nós nos esquecemos de nós. Muitos tiram a vida nesse processo. Muitos homens vão para a rua. Converse com a maioria dos homens. Pelo menos 60% dos homens que estão na rua é porque não conseguiram lidar com o divórcio. Eu já cheguei a pensar. Porque se perderam. Sim. E não fiz porque eu era cristão. Sim. Deus que nos segura. Mas o nosso maior erro é perder a nossa individualidade. Não estou falando, não, eu tenho que amar a minha esposa, assim como Cristo amou a igreja, tenho que cuidar dos meus filhos, mas eu tenho que cuidar de mim. Eu sou uma pessoa, eu sou um indivíduo, eu tenho gosto. Alguns gostam de pescar, outros gostam de caçar, outros gostam de jogar bola, outros gostam de fazer qualquer outra coisa. Pescar não quero deixar. Perdeu o controle, perdeu o controle, perdeu o controle. Precisamos nos enxergar novamente como pessoas. A gente brinca, mas é sério. Nós estamos perdendo a nossa individualidade. Porque se tirar minha esposa, se tirar minhas filhas, se tirar o meu emprego, eu continuo sendo eu. Eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Eu continuo sendo eu. Eu não vou me anular por causa de ninguém. Eu sou um indivíduo e cada um dará conta de si mesmo a Deus. É por isso que um dia na semana eu tiro para fazer o que eu gosto. Esse dia é o meu dia. Eu vou fazer o que eu gosto. A minha esposa também. Ela sai com as amigas, mas eu saio com os amigos. E com alguns amigos que eu saio, eu já falo, olha, não fale de igreja. Porque pastor e obreiro é assim, né? Se reuniu é só assunto da igreja, problema de igreja, e não fale de igreja. Porque eu tenho que me redescobrir. Eu sou uma pessoa para além dos problemas dos irmãos. Eu sou uma pessoa para além da igreja. Eu sou a igreja. Vamos conversar de outro assunto. E às vezes a gente se pega, que outro assunto, meu Deus?
Peraí, mas se eu for sair com alguém para conversar e não for conversar de igreja, de problema de crente, dos cultos, de como vai ser esse 2026 na igreja, o que eu vou falar? Vou ficar mudo? Não, o Abel é o alvo, né? O Abel já está ali, meu Deus, eu vou ficar quieto. Quais, Abel? Saiu ali futebol. O que mais? Pesca. Aí você vai sonhar do tempo que você ia. Sim. E se esquece que essa pessoa é um indivíduo que tem emoções, que tem sentimento. Às vezes a gente se esquece da gente de tal forma que a gente está triste e a gente pensa, para quem que eu vou falar que eu estou triste? Para ninguém. Aí eu faço aquilo que meu pai fazia, né? Engole o choro. Aí eu acredito na mentira do diabo, né? Homem não chora. Aí eu acredito na mentira do diabo dentro da igreja. Engole o choro e dá glória a Deus. Aí o meu coração vai indo. Aí chega uma hora que ele não aguenta. Eu vivi muito tempo assim, calado. Eu vou fazer 50 anos, tinha 30 anos de ministério. E no meu tempo que eu comecei a pastorear, o pastor ele tinha que ser o exemplo. Não que não tem que ser hoje, mas antigamente tinha que ser o exemplo. E além de exemplo, o pastor não podia mostrar fraqueza. O pastor tinha que ser o super-homem dentro do culto e a família dele também. E eu comecei a pastorear nesse tempo. E os meus líderes diziam, você não pode mostrar fraqueza, você não pode mostrar fraqueza. Eu, tá bom. E fui, como um trator de esteira. Passou-se os anos, eu aprendi também que eu não podia falar dos meus sentimentos nem para os meus amigos dentro da igreja, nem para os meus amigos do próprio ministério, porque eles iam entender como fraqueza e mais cedo ou mais tarde eles podiam passar uma rasteira em mim. Então eu aprendi que não se pode confiar em todo pastor, não se pode confiar em todo ministério, não se pode confiar nas ovelhas, porque não pense que você é amigo da sua ovelha, porque ovelha não é amigo de pastor. Ovelha não é amigo de pastor. Ovelha é ovelha. E daqui a pouco ela pode ferir o teu coração. E aí a gente vai falar aquela frase célebre, mas eu fiz tudo para essa pessoa. Eu fiz tudo e essa pessoa eu nunca imaginava. E aí quando a gente se vê nisso, a gente fala, não temos amigos. E vivi mostrando uma vida irreal, uma força que eu não tinha, até enfrentar as piores crises da minha vida. Superei as piores crises da minha vida e falei para Deus, a partir de hoje, nunca mais eu quero transmitir a ideia que eu sou super-homem. Nunca mais eu quero transmitir a ideia que eu sou infalível. A partir de hoje, se está doendo, eu vou falar. A partir de hoje, se está incomodando, eu vou falar. A partir de hoje, se eu não gostei, eu vou falar. A partir de hoje, eu vou falar sobre as minhas emoções e vou falar sobre as minhas dores. A partir de hoje, eu vou ser diferente. E hoje eu falo, eu aprendi a falar. Eu aprendi a falar. Eu aprendi a falar. Eu tenho um trato com a minha esposa que quando nós estamos à noite em casa, ela não fala de igreja e eu não falo de igreja. Ela não fala de problema das irmãs e eu não falo de problema de irmãos. O tempo que nós temos para conversar sobre os problemas dos irmãos é na igreja ou quando a gente está no carro indo para a igreja. Na minha casa não, porque eu preciso preservar a minha casa. A minha casa precisa ser um ambiente de paz para mim e para minha esposa, porque quantas vezes eu sofri demais,
como pastor, minha casa cheia de gente, a semana inteira, o mês inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, até minha imunidade cair, a doença chegar, até eu olhar para o meu casamento e, meu Deus, e ver que o meu casamento já não tinha mais intimidade. Quantos são casados aí? Dê glória a Deus. Glória a Deus. Pergunte aí para o irmão casado, tem intimidade no seu casamento? Mas não é intimidade de sexo, é intimidade de conversa, diálogo. Se pegar você e a sua esposa e colocar vocês dois em uma ilha deserta durante 30 dias, em qual dia vai acabar o assunto? Pode ser que comece depois que a bateria do Kindle acabar. Pode ser que comece o de intimidade depois que a bateria acabar. Não foi assim na pandemia, que os casais tiveram que ficar junto. O índice de divórcio, inclusive na igreja, porque agora os cônjuges tinham que ficar junto, não tinha assunto. Semana entra semana, vai ser junto, não tem assunto. Não dou conta de ficar com essa mulher, mas não, com esse homem. Porque às vezes nós perdemos a intimidade com o nosso cônjuge. Agora imagine, você numa ilha deserta, sem poder falar sobre igreja com seu cônjuge, sem poder falar sobre filhos, falar só sobre você, e ela falar só sobre ela e sobre o casamento. Como seria? Porque a nossa intimidade está se perdendo, isso é perigoso. Isso é perigoso. Aí alguns, para burlar isso, só sai muvucado, né? Só sai com um monte de gente. Vai para Caldas uma caravana. Vai pegar um apartamento, nunca é o casal e mais 10 casais. É para ajudar nas finanças. Não, é para fugir do diálogo. Porque se ficar junto com o cônjuge não tem conversa. E aí literalmente eu vivo só para pagar a conta. Aí eu não vivo, eu sobrevivo. Eu estou só sobrevivendo. E é triste demais isso. Para nós homens. É muito triste perder a intimidade com o nosso cônjuge. É por isso que quando os filhos casam, você sabia que o índice de divórcio também aumentou quando os filhos casam? Porque é a síndrome do ninho vazio. Os filhos casaram-se e foram embora. Alguns que não têm tanta força hoje, ainda casa e mora com o pai, né, e com a mãe. Mas os filhos casaram e foram construir a vida, aí fica só o pai e a mãe dentro de casa. Aí o pai olha para a mãe e fala, meu Deus, e agora? O que eu vou conversar com essa doida? A mulher olha para o homem e fala, meu Deus, tem um estranho aqui. Algumas, quando os netos vêm rápido, literalmente pegam os netos. Sim. E vó que pega neto para criar é porque está insatisfeito com o marido, porque já não tem casamento há muito tempo, já não tem intimidade há muito tempo, então a função é cuidar de neto. Porque a obrigação de vó não é cuidar de neto, é amar os netos, é estar junto com os netos, mas é cuidar dela e do esposo. Percebe? É o que a gente está vendo dentro da sociedade, e nós precisamos dar um basta nisso, porque é doloroso demais. Marido tem que morrer pela esposa, tem que se sacrificar pela esposa. É Bíblia? Até eu me calo aí. É Bíblia. O marido tem que se sacrificar pela esposa. E aí começou aquele negócio, tem que sacrificar mesmo, tem que fazer isso. Aí gente, mas tá certo, o marido tem que se sacrificar pela esposa. Jesus se sacrificou e deu a vida pela igreja. E Jesus, em comparação, diz isso para nós.
Mas tem uma característica: morrer pela igreja era morrer por algo de valor. Jesus estava morrendo e morreu por algo que tinha valor, não tinha preço. Valor. Jesus estava morrendo por algo que realmente tinha um valor eterno. Eu virei, e vocês? Qual é o valor que vocês têm para o marido de vocês? Vocês estão sendo uma mulher de valor para que o cara tenha sangue no olho de bater no peito e dizer: eu vou morrer pela minha esposa, eu morro para ver ela feliz. Tem valor? Eu morro por algo que tem valor. Eu não morro por uma bijuteria. Minha avó dizia: nem tudo que reluz é ouro. Temos que dar valor àquilo que tem valor. E aí elas ficaram meio assim. E aí eu trouxe uma lição: vocês têm que ser sábios. A mulher sábia edifica a casa, porque o homem precisa se sentir admirado pela esposa. Necessidades do homem: o homem que não é admirado pela esposa é um homem capenga, baixo astral, ruim. O homem que não é valorizado pela esposa, ele vai precisar ter validação fora. Aí ele precisa ouvir o amigo dizendo: você é gente boa, você é um camarada esforçado, você trabalha muito. Ele tem que ir muito na casa da mãe para ouvir a mãe dele falar: nossa, você é o melhor filho, você é um grande homem, você conquistou isso. Ele vai buscar a validação fora, e é aí que acontece alguns desastres. Porque sempre aparece uma Dalila para falar: nossa, que homem trabalhador. Porque o homem precisa se sentir valorizado, admirado. É uma necessidade. E deixa eu te dizer, a neuropsicanálise declara que, para o homem, sentir-se admirado pela esposa e valorizado pela esposa vale mais do que o amor. Porque um homem de verdade vive com uma mulher mesmo sem amar, mas ele vive porque ela admira ele, porque ela respeita ele tem prazer em conviver com ela. Porque existem muitos homens que, se você perguntar para ele o que é amar, ele não sabe te dizer o que é amar. Pergunte aí para um homem: o que é o amor? De novo, olhando para esse lado aí, a gente vive pela troca que a gente recebe. Sim. Porque muitas vezes a gente entende até não que é o dom que você está amando ou que você está convivendo. Sim, porque o homem, ele não quer esse negócio de amor. Precisa, mas não é o que está na nossa cabeça. O que está na nossa cabeça é sentir que a minha esposa me admira, saber que a minha esposa me respeita, comigo perto e comigo longe, saber que a minha esposa não deixa ninguém falar mal de mim, ela me defende. Isso tem valor para o homem. Isso tem valor para o homem. E é por isso que, quando a esposa não admira, a esposa que não olha para esse homem e fala: cara, você é muito bom, você nunca deixou faltar nada na nossa casa, você sempre supriu as nossas necessidades, você nunca me deixou sozinha, você sempre estava comigo, com os nossos filhos, cara, eu te admiro, porque você paga um preço todos os dias. É aquela esposa que ainda levanta e vai fazer café da manhã para o marido, porque ele vai trabalhar. E não é sobre o café, porque a gente pode passar na padaria, na casa de um amigo e tomar o café lá. Não é sobre o café, é sobre a postura da esposa de ir fazer. Cara, esse café minha esposa fez. Hoje à tarde eu cheguei de trabalho. Aí eu cheguei e fez um cafezinho. Não, eu pensei que vocês iam chegar lá na igreja, eu não tomava pensar.
Mas, filho, se não tiver na igreja, é melhor sobrar aqui. Já que não tem, né? Depois eu tava dormindo lá, no sofá. Quando eu espero ver minha esposa com um cafezinho. Eu pensei que o Abel ia falar assim, eu acordei e vi que eu estava sonhando. Mas realidade, Abel. Não? Isso também aqui do lado de ouvido ligado, esse cara Menino. Vamos dar uma salva de palmas pro Abel, rapaz. Ele merece. Glória a Deus. Minha esposa, todos os dias ela leva café para mim na cama. Eu falo para vocês que vale a pena estudar psicologia, rapaz. Estude psicanálise, vai que dá certo. Não, eu nunca levei. E ela vai ver depois os recortes. Eu nunca levei café na cama. E ela leva. Aqui. E é na bandeja. É na bandeja. Isso é muito bom. Tá doutrinada. Sim. Sim. Porque eu preciso dar à minha esposa o que ela precisa. E eu preciso receber dela o que eu preciso. Então eu dou atenção, eu converso com ela e a ouço. Então, durante o dia inteiro, durante o dia inteiro, até a noite, na hora de dormir, tem dia que a gente tem até 4 horas de conversa. Aonde é só eu e ela. Só eu e ela. Sem dormir. Se eu dormir, acabou. Então, eu entrego isso para ela. E ela fica feliz, porque é uma necessidade dela. Conversar e sentir que eu estou ouvindo e dando atenção. E às vezes nem falando. E ela é sincera, fala, olha, eu quero só que você me ouça, não dê palpite. Até porque quando ela sabe que eu vou dar um palpite que não é o que ela quer ouvir. Aí ela já fala, não fale, não fale nada, só me ouça. Fale daqui uns 5 dias que eu vou estar preparada. Aí eu só ouço. E ela fala isso. Então eu entrego. Então se eu entrego, eu quero receber. Eu preciso receber. Mas eu pergunto, você quer que eu dê a minha opinião? Você quer que eu fale? Não, você não precisa. Se não for ficar aqui só ouvindo. Sim. Estratégia, só ouça. Presentes. A linguagem de amor dela é presentes. Em datas festivas. Datas marcantes. Eu nunca dei nenhum presente para ela em datas marcantes. Ou eu dou antes ou eu dou depois. Porque se eu der o presente para ela no dia do aniversário dela, ela já está esperando. Então tem que ser surpresa. Então eu começo 15 dias antes. Eu compro um presente menor, de menor valor, outro presente de menor valor e vou dando. Uma semana eu dou um, outra semana eu dou outro. Quando chega na semana antes do aniversário dela, eu dou o presente principal. Está chegando o Natal, Ano Novo. Eu já dei uns 4 presentes para ela. Mas Natal e Ano Novo eu não vou dar. Porque o homem tem que surpreender sempre. Quando a gente faz tudo o que a mulher quer e pede, ela perde a admiração pela gente. A maioria dos casos que há separação, o homem é bonzinho demais. Isso que é interessante, né? Tem pessoas que a gente percebe. Gente, o trabalhador faz tudo. Porra, deixa. Sim!
E às vezes vai casar ou chutou para ficar com tranqueira. Depois descobre que volta, chorando, devagar. Aí o coitado, não, vou ajudar, vou voltar. E depois faz de novo. E a gente tem que surpreender. O homem nasceu para surpreender. Diga para o seu irmão: se surpreenda. Surpreenda o seu cônjuge. Surpreenda seus filhos. Surpreenda a sua igreja. Literalmente, porque o homem precisa entender o que a mulher precisa e a mulher precisa entender o que o homem precisa. E para a mulher entender o que o homem precisa, precisa vir de um homem. Precisa de vir de um homem. Entende? Então precisamos, porque eu quero ver vocês felizes em 2026. Não, gente, olha pro Abel como é que ele está. Não, eu não quero ver você destruído assim não, Abel. Tu tá destruído, meu amigo. Se minha esposa tivesse aqui, toda a esposa tivesse aqui, tivesse ouvido isso aqui, ia dar uma... Gente, porque a maioria das mulheres pensam que os homens não têm sentimento, que os homens não precisam de carinho, que os homens não precisam de palavras de motivação. As mulheres pensam que nós somos uma máquina, e nós não somos uma máquina. Nós somos seres humanos igual todo ser humano. Precisamos de carinho, e não é só de sexo, é de carinho mesmo. Sabe aquela questão de você chegar e deitar no colo da sua esposa e ficar meia hora deitado no colo da sua esposa? Não é ela deitar no céu, é você deitar no colo dela. No começo vai casar de novo, né? Vai dormir, é 1-0, depois passa a ser 0-0. Precisamos reverter a situação, gente. Precisamos reverter a situação. Porque senão, quem leva a pior sempre é o homem. Como dizia o plantador de uva, a gente acaba com essa uva acaba com... Olhe para a sociedade, inclusive as leis brasileiras, para o relacionamento. Quem leva a pior é só o homem. Por isso que o casamento está entrando em extinção. Literalmente, os homens solteiros não querem mais casar. Esse dia eu estava num encontro lá em São Bravo, eu da empresa, foi um restaurante, e os caras que são solteiros, não. E você, a mulher vai namorar, vamos para casar e outro, mas onde essa mulher vai casar? Não quer. Não querem. Estão com medo. Sim, antigamente eram as mulheres que não queriam, hoje é os homens que não querem. Estão com medo, porque se não der certo esse relacionamento, ou se essa mulher que ele casou não tiver uma conduta ilibada, quem vai ficar na pior é ele. Precisamos nos valorizar e precisamos fazer a nossa esposa valorizar o homem que Deus deu para ela. Diga aí, profetizando para o seu irmão, olhe sério, um cara de profeta, jeito de profeta, bravo igual profeta, diga: tua esposa vai te valorizar, camarada. Ah, glória a Deus. Dá uma salva de palmas aí para Jesus, só quem acredita nisso. Aleluia, glória a Deus. Vai, muito mais. Glória a Deus. Amém. Já devolvo a oportunidade, pastor, por favor. Foi uma honra estar com vocês. Lembrei dos nossos encontros teológicos, que eram fantásticos. Mas, não, o filho já nasceu. Porque assim, existem pessoas que não conseguem fazer a criança nascer. Só que depois que a criança nasce, as pessoas crescem o olho em cima da criança. E aí é melhor entregar a criança para as pessoas tentarem fazer a criança crescer, que também não é fácil, mas é. Guarde o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Amém. Glória a Deus.